Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como funciona a submissão de um artigo científico. Eu sei que alguns de vocês já devem estar familiarizados com esse sistema, mas essa foi uma sugestão que apareceu para mim como pergunta quando eu abri a caixinha de perguntas aqui. Então eu acho que vale a pena a gente passar passo a passo cada etapa de como funciona a submissão de um artigo. Vamos lá, então? Bom, a primeira etapa, então, para a gente iniciar a nossa submissão é escolher qual a revista que você vai publicar. Existem algumas maneiras de fazer isso e eu vou mostrar algumas delas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer é utilizar esse site chamado Journal Guide. Ele é um site em que você vai procurar as revistas, né, os journals, que mais se adequem ao tema do seu trabalho. Como que você faz essa busca? Você pode colocar o seu título do artigo e copiar e colar o abstract. Aqui tem o espaço para você colocar o abstract. E com isso, assim que você der o search, ele vai mostrar as melhores opções que você vai ter de acordo com o que está escrito no seu abstract e no seu título. Ou seja, se você não tem um título bom, ou se você não tem um abstract que seja ali realmente, que esteja passando a ideia do seu trabalho, mostrando alguns dos principais resultados que você chegou, pode ser que essa busca não seja eficiente. Então, pode ser que ela vai resultar em algumas revistas que não têm muita associação com o seu trabalho de fato. Tá? Então, essa é uma limitação que você vai ter. E quando você fizer a busca nesse site, você vai ter várias opções de revistas. Então, eu recomendo você a olhar cada uma, ir no site de cada revista, ver se o seu trabalho realmente está no escopo daquela revista, se ele realmente se encaixa ali, dar uma olhada nos artigos que têm sido publicados naquela revista e aí fazer a sua decisão também baseado em fator de impacto, entre outros parâmetros que você pode analisar. Uma outra maneira para você, se você achar que é complicado usar esse site, enfim, cada um tem a sua maneira de pensar, é você usar as plataformas como o Google Acadêmico, Google Scholar, né? O SciFinder ou o Web of Science e usar elas como ferramentas de busca para palavras-chave que você tem no seu trabalho. Então, vamos supor que você está trabalhando com nanopartículas de prata. Então, pode ser que essa seja uma palavra-chave. Você faz a busca nessas plataformas e identifica as principais revistas que têm publicações atuais relacionadas com esse tema que seja parecido com o tema do seu trabalho. Não esqueça também de sempre analisar o escopo da revista, né? Então, ir no site da revista e ver se realmente o seu trabalho se encaixa naquela revista. E uma coisa importante é você citar trabalhos desta revista no seu artigo, porque isso mostra, principalmente para o editor da revista, que aquele trabalho seu, que o seu artigo científico realmente se encaixa ali naquela revista, porque já tem outras publicações desse tema dentro da mesma revista. Então, é recomendado, não é uma regra, mas é recomendado, eu já venho seguindo essa recomendação há algum tempo, que você tenha, ao longo do seu trabalho, pelo menos citação de 3 artigos dessa revista que você está submetendo o seu artigo. O ideal é que você já esteja citando aquela revista ao longo do seu texto, né? Enquanto você estava ali escrevendo o seu artigo. Mas, se você já não tinha decidido antes qual era a revista que você ia publicar, e se você ainda não estava citando nenhum trabalho daquela revista, vale a pena, então, incluir
2 ou 3 referências, pelo menos. E vale falar também que tem casos em que você já definiu, mesmo antes de escrever o artigo, você já está ali definido qual vai ser a revista que você vai enviar, né? Às vezes é uma revista mais geral, de química, que envolve a química como um todo, e não é de uma área específica, né? Por exemplo, da química de materiais, ou uma específica de química inorgânica, enfim. Então, se você já tinha isso ali pré-determinado, já segue nesse foco, escreve já no formato da revista, leia vários artigos dessa revista antes, para você ter uma ideia de como é construído o texto, tipos de figuras mais utilizadas. Tudo isso vai influenciar depois na publicação do seu artigo. Bom, uma vez então que você definiu a sua revista, para onde você vai mandar o seu trabalho, aí então é a hora de você realmente iniciar a submissão do seu artigo. Ok, então agora, antes de submeter o seu trabalho, uma coisa muito importante que deve ser feita antes para evitar problemas é definir a ordem dos autores. Uma vez definida a ordem dos autores, é importante ressaltar que o autor correspondente é aquele autor que vai fazer a submissão do artigo. Geralmente, é o orientador do aluno que está aparecendo ali como o primeiro autor. Então, por exemplo, um trabalho que tem ligação, que veio de um capítulo da minha tese. Eu sou a primeira autora, tenho ali os colaboradores que me ajudaram a escrever o artigo, a fazer análises, discutir resultados. E o último autor é o autor correspondente, que é o meu orientador. Então, mais ou menos é essa a dinâmica, como funciona. É sempre assim? Não. Vão ter outras situações em que isso pode mudar. E outra coisa, a gente pode ter revistas que permitem mais de um autor correspondente. Então, por exemplo, às vezes tem 2 professores que os alunos dos 2 ali trabalharam igualmente naquele trabalho, então os 2 podem ser autores correspondentes. Os autores correspondentes, eles são responsáveis por fazer a submissão para a revista, e são eles que respondem, que conversam diretamente com o editor da revista. Tá? Então, por isso que geralmente é um professor, o orientador, porque ele já tem mais experiência em fazer isso. A primeira coisa que a gente faz antes de submeter, né, depois de ter tudo isso definido, quem vai ser autor principal, quem vai ser o autor correspondente, quem vão ser os autores daquele artigo, é olhar as guidelines da revista. Então, cada revista vai ter as suas regras que têm que ser seguidas para você submeter um artigo nessa revista. Então, aqui eu peguei um exemplo de um documento, né, que tem essas guidelines, que fala de qual é o escopo da revista, tudo que você tem que cumprir, tudo que você tem que enviar para eles na hora que estiver fazendo a submissão. E eles vão mostrar também formatações. Então, qual é o tamanho da letra que tem que estar seu texto? O texto pode estar justificado ou não. As figuras, elas vão junto do texto ou elas são submetidas separadamente em arquivos separados. As tabelas também. Aquela revista, ela tem já um formato, um template, que você tem que colocar o texto antes da submissão ou não. Você submete como um arquivo no Word, com qualquer tamanho e tudo bem. Tem um número máximo de páginas que a revista permite? Não tem. Isso tudo vai estar listado nas guidelines. O estilo da referência também. Qual é o estilo de referência que aquela revista usa? Ela usa alguns? Se não usa, você pode usar qualquer um? Tudo vai estar especificado nessas guidelines. Então, tem que pegar e tem que ler. Principalmente o autor que vai fazer a submissão, que é o autor correspondente. Daí, a gente tem que preparar alguns documentos. A cover letter é um desses documentos que precisa ser preparado antes da submissão,
que é uma carta que o autor correspondente ou os autores correspondentes fazem para o editor da revista, expressando, né, avisando que eles estão ali submetendo para aquela revista e especificando quais os motivos que você acha que aquela revista é adequada para publicar o seu artigo, né? Então, comente alguns dos resultados principais, enfim. Essa cover letter, ela é, eu acho que praticamente em todos os casos, ela é obrigatória. Algumas revistas também exigem o que eles chamam de highlights. Os highlights são pequenos tópicos com frases curtas que resumem várias ideias que estão sendo tratadas naquele artigo. Então, aqui eu peguei um exemplo desse artigo da revista Materials and Design, e aqui eles têm 4 tópicos de highlights. Então, são frases pequenas que resumem alguns dos pontos que estão sendo tratados no seu artigo. Muitas revistas hoje em dia exigem esses tópicos, esses highlights, mas outras não têm essa exigência. Por isso, é importante você ler as guidelines, né, da revista para saber se ela exige isso ou não. Uma outra coisa que pode ser exigida ou não pela revista é o Graphical Abstract. O Graphical Abstract, ele é essencialmente uma figura que vai resumir os principais resultados do seu trabalho. Então, você tenta em uma figura só resumir. Pode ser que já tenha uma figura no seu artigo que pode ser um pouco adaptada para virar um Graphical Abstract. E, mais uma vez, prestar atenção, porque tem revistas que têm exigências específicas com relação ao Graphical Abstract. E outra coisa que a gente tem que pensar também, antes de submeter, são as palavras-chave do artigo, ou keywords. Então, essas palavras-chave também têm que estar constando lá no arquivo do seu artigo para submissão. Agora, então, chegamos na hora de submeter o artigo. Bom, o autor correspondente, aquele que vai ser responsável por submeter o artigo, ele vai se cadastrar. Se ele ainda não tiver um cadastro no site da editora ou no site da revista, ele precisa se cadastrar e ele vai seguindo passo a passo dentro desse sistema da revista de fazer a submissão. Então, geralmente, o que acontece? Você tem ali uma página para preencher os dados do artigo, copiar e colar o título, o abstract, as palavras-chave. Você anexa cada arquivo da maneira que a revista pedir, né? Então, você tem que anexar a cover letter, anexar um arquivo que tem os highlights, se a revista pedir, anexar um arquivo que tenha o graphical abstract, se a revista pedir, anexar um arquivo com o artigo, e daí ela pode ter o sistema de submeter as figuras separadamente, daí você tem que colocar cada arquivo com uma figura separada, tabelas também separadas. Se você tem um material suplementar, também vai num artigo separado. Então, você vai fazendo esse upload nessa página da revista. Uma das coisas que a gente tem que colocar também, geralmente, são nomes de revisores que você está indicando para serem revisores daquele artigo. Isso quer dizer que o editor vai procurar por essas pessoas? Não. Mas você pode indicar e essas sugestões podem ser acatadas ou não pelo editor. Aqui eu vou só abrir um parênteses, porque eu não sei se todo mundo sabe que os artigos que são submetidos, eles passam por um processo de revisão. Você tem os revisores ali que são professores, pesquisadores que não têm ligação com você, na maioria das vezes, não te conhecem, não conhecem ali o seu trabalho. O editor da revista, né, manda o seu artigo para eles darem o parecer, para eles falarem se o artigo tá bom, pode ser submetido, não tá bom, vai ser rejeitado, não tá bom, mas tem algumas coisinhas que se consertar vai ser aceito. Então, esse é o papel dos revisores. É um papel super importante para as publicações de hoje, né? Para a gente assegurar que o sistema ali está sendo feito com a maior transparência possível.
Bom, depois que você preenche tudo isso, que o autor correspondente finalizou ali, indicou quem são todos os autores, enfim, a submissão é finalizada e um arquivo PDF vai ser gerado para você verificar se está tudo certo. Ele é um arquivo PDF que aglutina tudo que você submeteu ali no sistema da revista. Você confere tudo, vê se está tudo ok e aprova esse PDF. E aí, dedos cruzados, porque está na mão do editor agora ver se realmente o seu artigo cabe naquela revista e mandar para os revisores darem o parecer deles, ou se o editor mesmo já acha que não cabe na revista. Então, essa é a hora de aguardar e ver como é que vai ser o processo do seu artigo. Depois de um tempo, então, você recebe, geralmente é o autor correspondente, que recebe a resposta do editor. Esse tempo, gente, ele pode variar, tá? Ele pode ser, tipo, dentro de 24 horas você já recebe uma resposta, ou você pode ficar esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até mais para ter uma resposta, ok? Bom, a resposta boa, que é a resposta que todo mundo quer, é que o seu artigo foi aceito. Ele vai ser aceito geralmente com Major ou Minor Revision. O que isso quer dizer? Ok, o seu artigo pode ser publicado na revista, mas você precisa fazer várias alterações, seria um Major Revision, ou você tem que fazer algumas pequenas correções para ele estar 100% para ser publicado, tá? Então, nessa etapa, é a hora que você tem que fazer as modificações indicadas pelos revisores. Pode ser que as modificações envolvam refazer algum experimento, ou fazer algum experimento adicional, ou fazer uma análise adicional. Não são só mudanças no texto que eles podem pedir. Você cria um arquivo destacando o que foi feito para responder cada ponto que cada referi pediu, cada revisor pediu. Então, você fala, bom, para responder isso, nós acrescentamos tal e tal parte aqui no texto, ou fizemos tal e tal experimento e o resultado foi esse, e acrescentamos isso e isso no artigo. Então, você tem que indicar claramente quais foram as mudanças que você fez e onde que elas foram feitas lá no seu arquivo. Para isso, a gente usa aquela ferramenta de destacar o texto no Word, para quem usa o Word. Daí, você envia esse arquivo de volta, essa resposta, né, de volta para o editor, com o manuscrito corrigido. Isso tudo no sistema da revista, naquele mesmo sistema que foi usado para fazer a submissão. Bom, depois de um tempo, daí vem a resposta, se o editor e os revisores aceitaram as modificações. Se sim, você vai receber o que eles chamam de proof, que é um arquivo que tem o seu artigo já no formato da revista, né? Geralmente em 2 colunas, com as figuras já nos locais corretos. Daí, o papel do autor correspondente e do restante dos autores nesse momento é realmente conferir se está tudo certo, se os nomes estão corretos, porque depois que esse proof for aprovado, vai para publicação no site da revista, e aí é muito difícil mudar isso depois, ok? Se o seu proof estiver ok, você manda essa confirmação de volta para a revista, e aí você tem o artigo publicado. Parabéns, bora comemorar a publicação de um artigo. Bom, mas a gente tem um lado que não é tão bom, né? Que é a resposta que ninguém quer receber, que é a de rejeição do artigo. Então, é o famoso toco, né? Levei um toco do editor ou levei um toco dos revisores. Acontece com todo mundo já teve um artigo rejeitado. Com o passar do tempo, você vai vendo que é normal. Quais são os motivos para um artigo ser rejeitado? Bom, existem 2 tipos de rejeição. Aquela rejeição em que você submeteu o artigo e rapidamente ele já volta com uma resposta do editor da revista
falando que, infelizmente, não vai ser possível publicar, porque eles já estão com um grande número de publicações, ou já fecharam a edição e não tem mais como colocar o seu artigo ali, ou está fora do escopo da revista. Isso, gente, pode indicar uma desculpa esfarrapada do editor, tá? Às vezes ele não gostou, a sua cover letter não tá bem escrita, porque o que ele vai pegar ali primeiro para decidir se o seu artigo vai ou não para os revisores é a cover letter, ele vai dar uma olhada nos highlights e vai dar uma olhada no título e no abstract. Tá? Então, se isso aí não tiver bem escrito, e se ele achar que não vale a pena eu mandar isso para ninguém, ele vai negar, ele pode negar sem antes ir para nenhum revisor. Então, vale a pena aí parar para pensar. Primeiro, será que eu escolhi a revista errada? Será que vale a pena eu dar uma olhada a mais aí nesse texto? Será que realmente não tem nenhuma contribuição científica? Tá? Vale a pena pensar. Os revisores também podem negar. Então, o editor falou, ok, eu acho que cabe nessa revista, vou mandar para os revisores darem o parecer deles. Daí, os revisores mandam os pareceres rejeitando o seu artigo. Então, eles podem alegar que os resultados são fracos, ou que a discussão é fraca, está mal escrita, que tem pouca contribuição científica na opinião deles, que não vai acrescentar nada no tema discutido, né? Nada ali é muito novo, nada ali é relevante, ou que as ideias estão mal organizadas no seu artigo. Então, isso tudo, gente, é importante você não achar que é perseguição, né? Porque eu sou brasileira, só tem autor brasileiro ali, é perseguição. Muitas vezes não é, o seu artigo realmente não está bem escrito, realmente não vai ter nenhuma contribuição ali super diferente, que vai acrescentar muito no seu campo de pesquisa. Então, vale a pena criticar o seu trabalho e pensar onde que ele pode ser modificado, o que você pode acrescentar, ou simplesmente pense, bom, realmente eu acho que essa revista não era a revista certa. Vamos tentar outra revista, né? Você tem essa possibilidade. O processo de submissão é cansativo, é desgastante, mas você tem essa possibilidade de submeter para outras revistas. Então, nesse caso de um artigo rejeitado, o que a gente aconselha sempre a fazer é reler o texto e procurar melhorá-lo, pensar se seria necessário refazer algum experimento ou adicionar algum experimento para aumentar o impacto ali do seu artigo e submeter novamente, né? Mas lembra que se aquele artigo seu foi rejeitado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o problema pode não estar na revista, nas revistas que você está mandando. O problema pode estar no seu trabalho, na sua escrita ou nos seus resultados. Então, sempre pensar de forma crítica. A gente tem que sofrer um pouco, faz parte, né? Quando o artigo é rejeitado, ok, a gente tem que curtir ali esse sofrimento, mas rapidamente, não fica remoendo isso, né? Já passa para o próximo e vamos tentar melhorar o artigo. Ok? Então, esse é o passo a passo para quem nunca tinha visto. Espero que tenha sido esclarecedor. Bom, então esse é o passo a passo de uma submissão de um artigo. Espero que tenha sido esclarecedor para quem não conhecia como funciona o sistema de submissão. Temos, né, várias questões éticas e várias questões de conflitos de interesse que eu posso tratar futuramente, tá? E se você acha que eu esqueci de falar alguma etapa que você considera importante na parte de submissão de artigo, então aqui eu estou considerando que o seu artigo já está escrito, já está pronto, ok? Então, se você acha que eu esqueci algum pontinho ali na hora de submeter o artigo, é só me contar aqui embaixo, que aí também a gente pode enriquecer a nossa discussão. Um abraço, muito obrigada por vocês terem me acompanhado nesse vídeo hoje. Até a próxima!